Nos últimos anos, o mercado de apostas online tem registrado um crescimento expressivo no Brasil. De acordo com pesquisas recentes, o valor total gasto por brasileiros nessas plataformas praticamente dobrou em 4 anos, atingindo a impressionante marca de 68 bilhões de reais em 12 meses. Esse número, que representa 0,62% do produto interno bruto brasileiro, começa a transformar a economia de maneira notável. Estudos mostram que esse fenômeno tem alterado o padrão de consumo, especialmente nas classes mais baixas, em que a fatia destinada ao lazer e cultura está sendo deslocada para as apostas. Além disso, o endividamento das famílias também tem aumentado, afetando diretamente o comércio. Para entender mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a professora, e economista lá da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, está aqui mais uma vez para conversar com a gente. Já é nossa parceira, né, professora? Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Esse tema de hoje, Wilker, é um tema seríssimo. Eu diria para você que nós estamos diante da maior tragédia socioeconômica que a gente poderia ter. Esses dados que você passou são dados muito importantes. É impressionante o impacto das apostas, não só na economia, mas na vida das pessoas e nos núcleos familiares, Wilker. Tá muito chocante isso. Pois é, e a gente parece que acordou para esse assunto agora há alguns meses e a gente se deu conta do impacto social, o problema ali, o prejuízo social, o prejuízo pessoal também para as pessoas que têm perdido patrimônio por conta dessas apostas online, e isso também, claro, repercute na economia do país. Para a gente entender, essas apostas, elas começaram a acontecer aqui no Brasil de forma legalizada. O Brasil que sempre teve uma política muito rígida com relação a todo tipo de jogo, né? Lá no fim do governo Temer. E aí, após isso, durante todo o governo Bolsonaro, não houve nenhuma regulamentação e essa prática acabou se popularizando demais. E a gente está até agora sem nada muito concreto regulamentando essas práticas. Professora, como que a gente explica, então, esse crescimento tão acelerado nessas apostas online? Como que a gente pode encarar e ver esse problema na atualidade aqui, no contexto que a gente tem no nosso país? Esse histórico, digamos assim, cronológico que você passou é muito importante para a gente entender, porque durante os 4 anos do governo Bolsonaro, você deixou essa regulamentação solta. Então, o que que a gente começou a observar? Você assiste um jogo de futebol, por exemplo, você começou a ver ali os anúncios de empresas de bet. Aí porque bet em inglês quer dizer aposta. Então, essa palavra bet começou a aparecer aí há alguns anos, e todo mundo não percebeu muito bem o que estava acontecendo, sem regulamentação. E uma coisa importante, Wilker, o marketing disso solto, sem regulamentação nenhuma. Porque, por exemplo, nós temos regulamentação para o fumo, você não faz propaganda de cigarro, entendeu? Então, essa estrutura de jogos sem essa regulamentação fez um boom de marketing, trouxe os influencers, aí os influencers, até influencer mirim, crianças vendendo que a aposta é a melhor coisa que você pode fazer. Aí você teve esse estouro, digamos assim, dos influencers. Então, quando você tem uma pessoa que você admira por algum motivo, e essa pessoa diz para você: olha, se você jogar aqui, você vai ganhar um dinheiro rápido, fácil, e aí tem todo um pacote, Wilker, de ostentação. Porque o que que a internet faz? Ela vende que você pode ficar rico rápido e ostentar. Aí é o carro, é a viagem, é a roupa. Ou seja, você criou toda uma estrutura para que as pessoas realmente acreditassem naquilo. E quando você, agora em dezembro do ano passado, no governo Lula, começou a fazer esse processo de regulamentação, esta regulamentação também foi muito frouxa. Então essa regulamentação permitiu, e eles incluíram o quê? O não só as apostas esportivas, mas o jogo de azar, que são esses jogos de números aleatórios,
que aí você não sabe se isso está viciado ou não. Então tem fraude lá dentro. Ou seja, essas empresas estão em paraísos fiscais, não recolhem impostos. O ministro anunciou ontem que se você tem dinheiro dentro dessas plataformas, é para você retirar, porque mais de 600 plataformas vão fechar. Então, repare toda a na verdade, uma confusão que a gente está vivendo com uma tragédia financeira e pessoal. Porque as pessoas, Wilker, quando elas se veem nesse vício, elas já pegaram dinheiro emprestado no banco, pegaram dinheiro emprestado com os familiares, já estão devendo para agiota, é uma tragédia completa. Acaba casamento, acaba relacionamentos com parentes, a pessoa fica sem o patrimônio que às vezes passou a vida toda para construir. E a gente está falando aqui de uma questão de saúde pública, uma questão econômica, envolve tudo isso. Eu, inclusive, vi alguns especialistas falando que no futuro talvez a gente precise até lançar programa de crédito para tentar tirar do endividamento pessoas que se endividaram por conta de apostas esportivas. Então, a gente não pode chegar nesse nível, a gente precisa levar essa questão com muito cuidado e com muita seriedade. Agora, a gente fala sobre regulamentação aqui no Brasil, isso é sempre muito mal visto, né? Por exemplo, regulamentação de publicidade. E aí a população às vezes entende que, ou é levada a entender que é algum tipo de censura, e isso tem impactado de forma muito forte no comércio. A CNC, inclusive, já lançou um estudo que mostra que o comércio varejista já está sentindo, né, essa mudança. As pessoas estão deixando de consumir nas lojas, estão deixando de consumir no varejo, por exemplo, e estão consumindo lá nessas apostas online. Está acontecendo essa transferência da renda, né, professora? Isso, literalmente, Wilker, as pessoas estão comprando menos comida, porque elas estão endividadas. Então, esse ponto que você falou de regulamentar, né, a estrutura de marketing, isso daí é uma coisa importante para a gente entender o seguinte: essa ideia, essas frases do gênero, não, a gente não pode regulamentar, a pessoa que tem que ser responsável. Ela joga se quiser. Essas frases, elas são perigosíssimas, porque elas atendem a um desejo específico, que é o quê? Eu vou autorizar isso e eu preciso saber quem é que está ganhando com essa autorização. Então, do mesmo jeito que a gente não faz campanha publicitária de cigarro e isso realmente melhorou os resultados, melhorou a saúde pública, a gente também precisa regulamentar essa estrutura, porque onde tem muito dinheiro, Wilker, é aí que você entra com o processo de corrupção, porque você tem os parlamentares que aprovaram isso, existe a bancada das bets, são 12 parlamentares dentro do Congresso, onde você tem na Câmara e no Senado apoiadores disso. E de todos os partidos, viu? Independente do partido. Ah, vamos arrecadar mais. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode colocar nas costas da pessoa que se vicia com esse bombardeio de marketing e depois com fraude, porque você ganha um crédito para começar e depois você só perde, e achar que isso daí está tudo bem, que a pessoa é responsável por tudo que acontece com ela. De maneira nenhuma. Essa é a nossa tragédia e é dessa forma que a gente tá. Saiu um trabalho agora, Wilker, que o horário mais usado de jogo é das 10 da noite às 3 da manhã. Então as pessoas precisam conversar. Será que dentro da sua casa não tem alguém que já está jogando e você não sabe por causa do horário? Precisa conversar com a pessoa para tentar resolver isso da melhor maneira possível antes da gente atingir uma desgraça como essa de você aí dever para um agiota, perder seu patrimônio, né, deixar de comprar comida, Wilker.
Uma tragédia mesmo. E a situação pode ser muito mais grave do que a gente entende nesse momento, né, professora? Porque tem a questão da vergonha. A pessoa, quando se vê nessa condição, começa a perder tudo que tem, começa a vender as coisas que tem em casa, por exemplo, para fazer esses jogos. Ela não vai falar sobre isso para outras pessoas. Então, quando ela for buscar ajuda, a situação já está muito grave. Estou aqui com dados que mostram que, dados recentes, né, mostram que 37% dos apostadores tiraram dinheiro de outras despesas essenciais para apostar. Isso aí acaba afetando de forma muito direta a qualidade de vida dessas pessoas, né? É o caso, por exemplo, da pessoa que deixou de comprar comida para fazer aposta online. Como que a gente pode encarar essa questão hoje em dia? E o papel do governo nisso aí é muito nítido também, né? Sim, e agora isso tá quando a gente fala o governo, a gente tem que juntar aqui o executivo junto com o legislativo. Então, nós temos algumas possibilidades que já estão sendo aventadas. Então, primeiro, você vai eliminar as plataformas que estão ilegais. Quem não fez o cadastro na Receita Federal vai ser eliminado, o site vai ser fechado. Por isso que o ministro falou: se você tem dinheiro lá numa plataforma, resgata, porque depois que o site for fechado vai ser mais complicado. Não usar o cartão de crédito, porque imagina, Wilker, você deixa o seu cartão de crédito lá dentro da plataforma e aquilo vai girando até estourar o seu limite. Então, essa é outra regulamentação. Numa situação ideal, nós deveríamos bloquear o marketing. A gente não pode, porque o que que a gente tem? A gente tem agora os próprios veículos de comunicação fazendo campanha. Então você vai ler uma notícia, embaixo da notícia tem ali 2 sites lá daquele tigrinho para você clicar e começar a jogar. Então, isso está permeado na sociedade de uma forma péssima. Então, sim, o Congresso tem como regulamentar a estrutura de marketing e o próprio governo ontem, o próprio ministro Haddad ontem disse que vai acompanhar os CPFs de quem está jogando, para inclusive saber se tem fraude, o quanto que a pessoa joga e o quanto que a pessoa ganha. Então, a estrutura tributária disso, porque nós vamos ter que criar em breve, Wilker, clínicas de recuperação para viciados em jogos. Então, nós vamos ter uma despesa enorme na área da saúde. Como a gente tem tratamento para dependente químico, vai ter tratamento para dependente de vício em jogo, porque ele está na mão. A qualquer momento você pode, basta acessar o seu celular, você recebe uma informação lá com um crédito do jogo. Então, esse daí é que é o grande problema. Olha que tragédia que a gente se colocou de deixar isso solto. Ah, deixa que o mercado regula. Nós estamos vendo exatamente o que significa o peso dessa frase, deixa que o mercado regula. E o impressionante é que o ministro falou sobre bloquear 600 sites, e é impressionante a gente pensar que existem muito mais de 600 sites, né, desse tipo de empresa aqui no nosso país. Como que isso se proliferou de forma rápida, é assustador mesmo. E é o que eu disse agora há pouco, né, a gente sempre teve restrições muito fortes impostas a essa questão dos jogos, né? Mas como foi tudo liberado, agora para regredir nesse sentido não vai, eu acho muito difícil, ainda mais porque envolve muito dinheiro, envolve clubes de futebol, envolve emissoras de televisão, então assim, tudo isso acaba impedindo de alguma forma que ou dificultando, né, que haja algo muito severo, mas tem que haver, claro, algum tipo de regulamentação. Essa história do cartão de crédito e do Pix aí é perigosíssima, né? Professora, nosso tempo acabou. Obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Muito obrigada, Wilker. Até a próxima e vamos cuidando uns dos outros e não tenham vergonha, não ache que você vai resolver sozinho a situação. Peça ajuda. É isso aí. Sempre bom conversar com você aqui. Até mais. Tchau, tchau. É.